Aí vem ele, será, presidente? Opa, Célio, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Uma honra estar aqui com vocês. Oh, a honra é toda nossa. Estava conversando com o nosso querido Joaquim, que está aqui online com a gente, acompanhando conosco, e estava falando com ele que uma das maiores virtudes da Brasel é essa capacidade de realizar amizades pelo Brasil afora. E de Uma grande, quantos anos, de quanta coisa, né, meu querido? Que, uma que grande rede prazer de estar te recebendo amizade, aqui. de confiança e de solidariedade também. Um abração para o Isso, Joaquim. Vou isso é só atrás verdade. dele. É verdade, porque né, aí o quanto isso está ficando cada vez mais evidente nesse processo, né, Célio? Eu tenho falado muito da virtude que a gente está conseguindo essas respostas e esse posicionamento se deve a um trabalho estruturado de muitos e muitos anos, de muita gente, sem dúvida desse modelo de governança executiva, de tantos processos que nós vivemos juntos há tantos anos, né? Isso está se refletindo nessa capacidade que está sendo evidenciada hoje, não é isso? Eu concordo, e ontem falando com o nosso presidente Paulo Somuti, que sei que já esteve com vocês aqui recentemente, né? É verdade. Pode pegar aqui, Mário, fecha a porta se quiser. Desculpe, em casa é sempre assim, né? Nada faz parte do Mas show. falando com ele ontem, é como se a Brasel tivesse se preparando sempre para chegar a esse momento. Ela entrou num ambiente tão ruim, num cenário adverso, muito preparada para lidar com isso como entidade. E ela está sendo rápida, ágil, atuante, tem grande coesão e tem tido capacidade de fazer a diferença. Ela não tem o poder, mas tem acesso, tem visão, tem influência. Nós temos tido muito orgulho da nossa atuação nesse momento, né? A gente tem conversado muito isso aqui, Célio. Inclusive, em outras oportunidades, nós conseguimos dividir o espaço com outras pessoas do Brasil afora, para que as pessoas tenham uma dimensão dessa estrutura, né? Porque a gente precisa dar conhecimento que tudo isso é fruto de um trabalho estruturado há muito tempo. E isso é verdade o que você está colocando, né? E muito também que a gente tem falado aqui, Célio, que é essa questão da empatia, de falar com os pares, de trazer o engajamento, como você mesmo colocou, soluções elas não existem prontas, nós estamos as construindo e o engajamento é fundamental para essa conquista, né? E também nesse ponto é importante, né? Muitas entidades com mais recursos financeiros, com mais pessoas, acabam às vezes se distanciando e perdendo a sensibilidade do mundo real do pequeno empresário, né? E na Brasel isso não ocorre, porque todos que atuam na Brasel são empresários, sua grande maioria voluntários, mesmo os que não são voluntários, são remunerados, ainda são ativos no negócio, mantêm um contato direto. Então, a gente não perde a pressão, a temperatura, né? A gente está junto. Eu aqui, estou na minha casa agora, pensando nos meus negócios, pagar minha folha de pagamento, que é amanhã. Corri hoje atrás, então nós estamos falando dos problemas que sentimos a mesma dor, né? Espero, então, que agora, nessa oportunidade aqui, a gente possa trocar ideias bacanas aí, podendo ajudar Ótimo. um pouco. Isso é muito bom, Célio. Só para contextualizar, é trazer um pouco da sua experiência, da sua posição, para as pessoas terem a dimensão desse diálogo que a gente está trazendo, para a gente depois, na sequência, encaminhar essa realidade que está sendo vivida aí em Santa Catarina. Bom, eu, além de atuante na Brasel Nacional há muito tempo, recentemente permaneço como integrante do Conselho de Administração Nacional, já fui presidente nacional da Brasel, coisa que muito me orgulha e aprendi muito com isso, né? Mas os meus negócios, eu sou franqueado do Bob's em Florianópolis, eu tenho 28 pontos de venda, sendo 11 lojas e quiosques de sorvete. E é um negócio bem organizado, sólido, mas também com margens muito estreitas, né? Por isso, alguns que olham de fora acham que maiores sofrem menos ou redes de franquia sofrem menos. Todos sofrem de um jeito diferente, né? Agora, nesse instante, estou muito empenhado nesse processo, porque Santa Catarina e Florianópolis começaram antes a reabertura dos negócios e também começaram a liberar gradualmente antes. Então, nós já estamos há 2 semanas aqui vivendo essa retomada, os desafios do resgate, da reconstrução da relação com os clientes.
E como é que tem sido essa experiência? Que inclusive já viralizou um daqueles vídeos que você fala brevemente sobre um depoimento seu nessa área de coisa que é muito importante. Todos agora, a gente sabe o delicado, quanto delicado é tocar nesse assunto, nas circunstâncias que nós temos variações de realidades em todo o Brasil, mas todos estão agora nessa movimentação de pensar e planejar o seu futuro, a sua retomada e o seu próximo. Então, aproveitando essa escala que vocês já estão um passo à frente disso, como é que a gente pode beber dessa fonte e entender quais são as primeiras reações que o mercado tem trazido? Então, de fato, é muito difícil hoje a gente planejar e projetar o que vai acontecer. Começo dizendo que Santa Catarina, como já disse, tendo iniciado antes a quarentena, lá no dia 17 de março, ela iniciou um bloqueio muito grande e que ele persiste parcialmente até hoje. Por exemplo, mesmo hoje, Santa Catarina proíbe totalmente transporte público urbano, intermunicipal e interestadual, ou seja, não existem ônibus em Florianópolis e Santa Catarina. Todos os transportes estão proibidos. Por outro lado, o governo foi reabrindo as atividades econômicas. Então, as lojas estão abertas, os shoppings, os restaurantes, os comércios em geral estão funcionando. Restritos ainda, locais de reunião grande, como cinemas, teatros, shows, casas, bares e outros, né? Então, é uma recuperação parcial e, por isso, obviamente que esses cuidados a gente compreende, né? É difícil de ter certeza qual é o caminho certo, saberemos em breve. Mas o fato é que os números de Santa Catarina e de Florianópolis a respeito da transmissão, da internação e outros são bons números. Nós estamos ainda em Santa Catarina com taxa de ocupação de UTI de 20% apenas. E taxas de mortalidade muito baixas. Grande no nível de recuperação. Então, o sistema aqui, a quarentena aqui, está parecendo estar funcionando. E tudo indica que permanecerá estável assim e que as atividades serão retomadas gradualmente a outros níveis, né? A principal pressão hoje das entidades empresariais é a retomada do transporte público, né? Mesmo que parcial e com regras. Lembrando que o funcionalismo público não está trabalhando, as escolas estão fechadas, então grande parte do fluxo não está disponível. E como funcionou então a partir da retomada, né? Primeiro, não se pode alimentar a expectativa de que o movimento se recupere rapidamente. Até para alguns setores funciona diferente para outros. No nosso setor de alimentação, tem formatos de negócio que têm mais propensão a se recuperar mais rapidamente e outros mais lentamente. Já para dar o exemplo, né? Obviamente que um bistrô noturno de ticket médio alto, com clientes que fazem daquilo um evento, esse vai ter muita dificuldade de achar a oportunidade de reabrir. Já o consumo diário, né? Até mesmo o fast food, como faço parte, ele tem mais facilidade de recuperação, porque um dos pontos importantes para o cliente é que ele quer que ele está visitando o comércio e os restaurantes sob a lógica da utilidade e não da satisfação, não da experiência, do usufruto. Então, ele quer uma abordagem rápida, poucos deslocamentos, espaços confinados ele não quer aglomeração, ele quer ir num lugar, pegar o alimento que precisa sair. Isso tem ocorrido nos restaurantes e também nos shopping centers. Então, quem está indo ao comércio agora está indo por necessidade, por alguma necessidade específica. Uma compra, um produto, uma reposição, algo que ele precise resolver rapidamente, que eventualmente ele tenha dificuldade de fazer remotamente. Obviamente que aí, como aqui em Santa Catarina, hoje, é possível tu comprar qualquer coisa que tu queira pelo WhatsApp ou pela internet, né? Todas as lojas dos shoppings estão aceitando pedidos, fazendo entrega ou fazendo encomenda. Os shoppings aqui todos funcionando já com drive-thru, são sistemas em que tu compra na loja e a loja desce até um ponto de encontro para entregar fora diretamente no carro, para a pessoa não precisar descer, né? Essas modelagens estão fluindo muito bem. Voltando para a questão do restaurante, então, o que é restaurante rápido, de comida rápida, de necessidade, especialmente se não tem muito contato com utensílios, né, garfos, pratos e outros, tudo isso tem funcionado melhor
Quando é embalagem descartável, consumo rápido, preparo rápido e tudo muito prático. Então, essa é uma variável verdadeira. Aqui em Santa Catarina, não foram proibidos nenhuma modalidade de restaurantes. Mesmo o buffet, ele está funcionando, mas com restrições severas. Todos os pratos, talheres e copos que sejam laváveis, além de estarem sanitizados, esterilizados, eles têm que estar embalados. Então, o pessoal está botando saquinho plástico no copo, nos talheres e outros. Os buffets são mantidos, embora em alguns lugares do Brasil os buffets não estão permitidos, apenas quando montados os pratos pelo próprio funcionário e não pelo cliente, né? Mas aqui está podendo. Mesmo assim, permitidos, mas sem movimento. As pessoas não estão querendo ir a buffets, não estão querendo ficar em fila, não estão querendo ficar paradas e não estão confortáveis, né? Variações sobre o que está dando certo e errado e o comportamento do cliente aqui. Começa que o cliente, se ele puder, ele vai preferir lugares que ele pode chegar de carro, até porque não tem ônibus, e que essa parada seja próxima. Então, uma vaga de carro na frente de um restaurante, a pessoa se sente mais confortável do que andar na rua, se deslocar, evitar de cruzar com pessoas. Drive-thrus, como os típicos do Bob's e McDonald's, têm ido muito bem. Essas foram lojas que recuperaram suas vendas logo no início. Porque aqui, quando foi decretado a quarentena, imediatamente o governo permitiu delivery e 2 dias depois, mediante consulta da Brasel e justificativa, eles permitiram também o takeaway e o drive-thru. Drive-thru, que é passar no carro na cabine, e o takeaway, que é retirar por uma janela ou porta. E rapidamente, muitos restaurantes colocaram mesas na porta para atender os clientes a partir dali. Mas para os clientes não terem que esperar, é importante que o cliente possa fazer uma encomenda prévia, quando o prato demora um pouco mais. Então, aí surgem os sisteminhas de comunicação, WhatsApp e outros, em que o cliente coloca o pedido, já deixa lá encomendado e só passa na hora certa para pegar, retirar o produto e pagar, né? Sobre a questão das regras locais, elas foram rigorosas e estão valendo. Por exemplo, Florianópolis é obrigatório o uso de máscaras em ambientes públicos, nas ruas, e em ambientes privados. Nos ambientes privados, nos estabelecimentos, é condição para entrada. Quem não tem máscara nem pode entrar. Também é obrigatório, na entrada, existir alguém controlando fluxo e capacidade do estabelecimento. Esta capacidade foi definida por normas relacionadas à metragem e distanciamento de pessoas. Então, tem que ter alguém cuidando, dizendo, olha, agora é sua vez, ou aguarde um pouco. Um controle de acesso. Ela tem que controlar acesso e manter o espaço com a capacidade permitida administrado. Também oferecendo na entrada o álcool gel e também lá dentro outros pontos. E isso até que flui bem. Também marcações de distanciamento de chegada para balcão de atendimento, afastamento de fila, quando é o caso de fila, tem que ter marcação no chão, com distanciamento de 1,5 m entre pessoas. E, finalmente, que é a regra mais contestada aqui, é que aqui não foi definido afastamento entre mesas, e sim entre pessoas. Então, o decreto aqui diz que não podem ter pessoas com distância inferior a 1,5 m, mesmo que sejam da mesma família, o que gera bastante problema e difícil cumprimento. Então, esta exigência o Estado não cedeu, mas também é difícil cumprir, porque famílias não vão sentar afastadas, não faz sentido. Mas essa é a polêmica maior. O resto das exigências, os estabelecimentos comerciais em geral, os restaurantes em específico, têm conseguido atender bem, no sentido de sanitização, cuidados gerais, controle de acesso, fila, álcool gel, máscara e outros, né? Isso está fluindo bem. Isso são os protocolos sanitários estabelecidos, né, Célio? Sim, sim. Aqui foram criados 7 protocolos específicos por tipos de segmento. Por exemplo, hotéis têm um protocolo específico, restaurantes têm outro, comércio tem outro, shopping tem outro, academias e esportes têm outro, e assim foi. O que eu vejo é que os restaurantes e os estabelecimentos comerciais assimilaram rapidamente a regra, mas isso não é tão simples para os clientes. Os consumidores, os cidadãos, ainda têm dificuldade, porque tem alguns cidadãos que estão com tanto medo que não saem de casa de jeito nenhum. Claro que esses são os que ficam assistindo o noticiário, né? Ficam apavorados.
De outra ponta, tem aqueles que acham que tudo isso não é verdade, ou não dão importância, e ficam contestando as regras que não fomos nós que criamos, né? Então, até há um tempo atrás, pessoas que não estavam usando máscara queriam entrar nos estabelecimentos, ou entrando no estabelecimento, sentando, não querem respeitar afastamento, ou pior ainda, né? Que ao sentar, é para manter a máscara vestida até o momento do consumo da refeição. Algumas pessoas não querem, sentam e já querem tirar a máscara. Isso cria algumas situações, a gente tem que tomar cuidado, né? Felizmente, toda a fiscalização que está existindo em cima das normas tem sido orientativa. Eu desconheço casos de ter havido penalidade de punição, né? Interdição, raras exceções, né? Mas o processo aqui até que está fluindo bem, né? No entanto, também temos que fazer uma exceção. Está bem claro aqui que as comunidades de alto poder aquisitivo se comportam diferente das comunidades de baixo poder aquisitivo. Dou o exemplo do Shopping Beira-Mar, em Florianópolis, bem no centro da cidade, em área aqui de alto poder aquisitivo, e que esse shopping ele está com um fluxo muito inferior aos outros shoppings da cidade mais afastados. Aparentemente, as pessoas que podem, que têm recursos, permanecem em casa, evitam sair. Estão usando recursos de delivery, estão permanecendo em casa. E, por outro lado, os shoppings de áreas periféricas, para ter base comparativa, é como se estivessem vendendo 3 vezes mais do que esse shopping de alto poder aquisitivo. Estão com desempenho distinto. O que nós podemos interpretar é que as regiões de menor poder aquisitivo, as pessoas têm vários motivos, desde necessidade de sair, por trabalho, por gerar sua própria renda, talvez porque suas casas sejam menores e elas têm mais dificuldade de permanecer em casa, precisando mais de ar e convivência. E também sei que nessas comunidades, e não falo de favelas, eu falo simplesmente áreas de menor poder aquisitivo, a convivência comunitária também é mais intensa. Então, me parece que essas pessoas estão menos rigorosas e, por isso, circulando mais e indo aos shoppings. Mesmo assim, mesmo nos shoppings desse tipo e com fluxo de se recuperando melhor, as pessoas não têm ido para passear, têm ido para fazer compras objetivas, estão atendendo sua necessidade. Por isso, quando comem coisas rápidas, coisas que podem levar para a viagem, em que elas se exponham menos ao risco, né? Essa é uma experiência interessante, Célio, porque você, como você tem não só o acesso e contato com toda a classe pela legitimidade da sua liderança, você também tem vários perfis de negócios colocados em várias desses perfis mesmo, né? Isso nos dá uma visão muito boa de reação de mercado. Como é que você conseguiria detalhar isso um pouco para a gente, para ter uma noção desse caminho? Falando de números aqui, né? Vou dar os meus e vocês tentam tirar disso a sua própria conclusão, né? Primeiro, sobre o delivery, todos sabem que o delivery pareceu a tábua de salvação no começo, depois não se confirmou. Principalmente aqueles que já faziam deliveries antes, como é o meu caso, que tinha um delivery forte, o pico inicial pós-quarentena foi bem forte. Ele deu uma crescida, mas não durou muito tempo. Isto porque 3 motivos principais. A primeiro momento, os clientes, os consumidores, sem muita opção, se adaptando ainda, começaram a pedir delivery. E aquilo foi deu uma puxada, né? Num segundo momento, isso não tem como o delivery ser o consumo principal das pessoas. Então, elas não têm renda para isso. Então, o cara pediu 2, 3 vezes, daqui a pouco já parou e voltou para o mundo real dele. Segundo, essas pessoas também fizeram grandes compras. Naquele início da quarentena, foram ao supermercado, fizeram aquela comprona, aí ficaram aquele estoque em casa, tem que gastar. Terceiro, descobriram que tinham tempo. Aí começaram a cozinhar. Até quem não sabe cozinhar, está cozinhando. Né? Então, esse conjunto entre necessidade de ocupar o tempo, não ter o dinheiro para gastar, e o fato de novidade ter afetado, reduziram um pouco o impacto. E, num segundo momento, uma semana ou 10 dias depois, todos os restaurantes fechados que não tinham delivery começaram a fazer. Isso também gerou um excesso de oferta. Então, esse excesso de oferta reequilibrou o mercado, fazendo com que, basicamente, na minha avaliação, quem já tinha uma boa atuação
tenha tido um pico e depois voltado ao seu normal, à sua base normal de clientes. E aqueles que tentaram entrar no delivery durante a crise tiveram bastante dificuldade ou tiveram só o impacto inicial, quando tinham contato, redes de relacionamento, avisaram aos clientes que estavam entregando. O cliente fez aquela primeira compra também num gesto de ajuda, talvez, ou mesmo de curiosidade, e aí depois a pessoa se retrai e volta ao seu mundo normal. Então, o delivery, de fato, é importante, ele ajuda na sobrevivência, mas ele não sustenta. Nunca foi, com raras exceções, e ele tem que ser composto numa visão maior de outras variáveis de atendimento ao cliente, e eu posso dar algumas interessantes aqui, né? Por exemplo, a segunda, que era o drive-thru, que parecia exclusivo para as lojas especiais feitas para isso, como Bob's e McDonald's, hoje é banal. Qualquer restaurante pode, por WhatsApp, receber um pedido, sincronizar com o cliente e fazer a entrega no carro. Qualquer estabelecimento pode fazer isso, né? Os shoppings estão fazendo isso. Então, se um shopping, com essa distância toda, com esse trabalho todo, as lojas estão descendo para entregar no carro, né, em pontos de encontro, qualquer restaurante pode fazer. Takeaway ou pacotes para viagem, também. Vejam que é importante ter embalagens adequadas que conservem o produto. É importante estudar o cardápio, tanto do delivery como viagem, porque nem todo produto se conserva adequadamente embalado e ao tempo, né? Frituras, em geral, não funcionam, algumas outras funcionam muito bem. Então, tem que ter um cardápio que seja mais adequado. Além disso, para facilitar encomendas, tem que pensar no aspecto de custo e tempo. Tem que ser de preparo prático, não pode ser de preparo longo. As pessoas não gostam ou não aceitam esperar muito tempo por uma encomenda, nem para delivery e nem para o takeaway. Esse prazo geral, um preparo de prato para delivery tem que ser um preparo de 15 minutos, 20 minutos, mas não pode ser de 40. Né? E além do que, se houver movimento, tem que conseguir dar conta disso. Então, em geral, é importante os cardápios serem mais enxutos e orientados para custo e para velocidade de preparo. E também para conservação ao transporte. Falei de takeaway, drive-thru, variantes, né? Existe hoje também gente em restaurantes vendendo outros produtos que não sejam seus próprios alimentos. Tem gente fazendo venda de insumos complementares, tem restaurantes se transformando em empório. Ouvi falar de restaurantes que botou todos os itens que tinha em estoque à venda, até produtos de limpeza. O cara tinha estoque lá de papel higiênico. Para desovar o estoque. Botou tudo que queria, né? Tudo isso são invenções e criatividades que não julgo Claro, como certeiros, mas fazem pensar, né? Também claro. agora, muitos amigos nossos estão fazendo produtos resfriados ou congelados ou kits de insumos, né? Um amigo nosso fez bastante sucesso preparando massas que ele embalava em saquinhos e colocava numa caixa que a pessoa finalizava em casa. Então, kits de consumo pré-preparado. Outro amigo nosso fez kits crus, os insumos porcionados para a pessoa fazer em casa, mas com os insumos todos que às vezes são difíceis de comprar ou que pequenas porções são difíceis de comprar. Então, vejo que a criatividade e algumas alternativas às vezes podem ajudar. Né? Kits de encomenda, kits de presente para terceiros. Sim. Tudo isso pode, conforme o caso de cada um, funcionar. Né? Agora, voltando eu não falei tudo, mas pode perguntar. Os perfis de resposta do consumo, que eu acho que essa é uma das grandes preocupações. Então, vamos lá. Logo que começou a quarentena aqui, eu tenho uma loja drive-thru em uma avenida de alto fluxo. Essa loja, o delivery aumentou, logo em seguida o drive-thru foi crescendo, e ela, com drive-thru e delivery, ela recuperou 100% da venda, que já tinha antes. Sei que no McDonald's tem lojas batendo recorde, vendendo muito mais do que sempre. Porque é muito conveniente para o cliente, no local de passagem, poder pegar, tal, rápido, funcionar. Isso não é para qualquer um. Na sequência, o takeaway cresceu também. Os preparos para levar. Para isso, é importante ter estrutura adequada, uma posição correta, embalagens e produtos. Isso foi ocorrendo bem. À medida que o Estado permitiu, então, há 2 semanas atrás, a reabertura dos restaurantes e acesso ao interior através do salão, surgiram outras percepções também. Né? No caso, então, do drive-thru, eu falei, ele recuperou 100% do seu faturamento em 3 semanas.
Melhor caso possível, não considere isso como regra geral. Vou falar o caso oposto. Os shopping centers que abriram, já fazem 2 semanas, foi reaberto dia 22, eles estão com recuperação de vendas de alimentação na faixa de 10%. Alguns casos 15%, outros 5%. Os shoppings estão sofrendo mais. Alguns chegaram a recuperar 30%, 40%. Outros abaixo de 10%. E nesse caso, shoppings com diferente perfil de poder aquisitivo. Isso que eu ia te perguntar, isso tem uma ligação direta com o perfil? Sim, o perfil do consumidor é a minha percepção. Não posso afirmar isso categoricamente, mas eu tenho 5 shopping centers e nesses shoppings, os shoppings mais populares reagiram com mais vigor e os shoppings de maior poder aquisitivo com menos vigor. Outro formato é restaurantes dentro de supermercados. Como os supermercados não fecharam em momento algum, foi permitido o takeaway, né, retirada de produto dentro desses supermercados. E isso fluiu muito rápido. Numa das lojas que eu tenho, o meu movimento retomou 50% de balcão apenas para viagem. Ou seja, o que seria um consumo normal de bandeja, levando para a praça da alimentação, se transformou em 50% disso apenas para viagem. E ainda operando delivery, então esse tipo de loja recuperou 70% do seu faturamento em supermercados com característica de manutenção de fluxo, porque não foi todo supermercado que manteve o movimento, né? Na verdade, os supermercados também tiveram um pico inicial e depois uma acomodação. Nem todo supermercado está com a venda igual antigamente, mas alguns sim, né? Então, talvez posicionados por preço ou não, mas isso também é fator. Falei de supermercados, falei de lojas de shopping e drive-thru. Lojas de rua. Isso, lojas de rua. Né? Especialmente no centro de cidade, que é o ambiente típico para comida aquilo, essas estão sofrendo mais, especialmente por não ter, então, funcionários públicos, colégios e transporte público. As minhas 3 lojas de rua, sendo 2 de calçadão, estão com uma recuperação de vendas em torno de 25%, certo? Sendo que a maior parte das pessoas não consome no local, certo? Passagem rápida e levam embora. Um outro formato que eu tenho bastante são quiosques de sorvete. Curiosamente, os quiosques de sorvete de rua, eles recuperaram bem. Recuperaram facilmente 50% do movimento. O que eu vejo é que as pessoas se sentem mais seguras e atraídas por ambientes abertos. Isso ocorre com restaurantes e também, no meu caso, quando você tem mesa nas ruas, varanda, espaço aberto, priorize a ocupação do espaço aberto, porque o espaço fechado a pessoa está evitando, né? E aí, no caso do quiosque de rua, que a pessoa passa, não se sente confinada, no ambiente arejado e tudo mais, ela está se sentindo tranquila. Então, a recuperação da venda do sorvetinho, que não é essencial, é supérfluo, ocorreu. Então, os quiosques de rua se recuperaram bem e, novamente, os quiosques situados em bairros de menor poder aquisitivo se recuperaram melhor do que em alto poder aquisitivo. Você fez uma observação que eu lembro recente, até falando sobre isso, que você também percebeu uma reação diretamente proporcional ao fluxo de pessoas transitando, não é isso? Do nosso formato de negócio, uma parcela substancial é venda por impulso. Nós precisamos de fluxo na porta, ou de carro ou pedestre, para fazer a venda, né? Isso é um formato. Alguns formatos de restaurantes não são dependentes de fluxo, sim de venda destino, né? Mas no meu caso, obviamente que eu sinto falta do fluxo natural. E o fluxo de pessoas nas ruas, mesmo que permitido, ele está reduzido substancialmente, né? Não está normal, está muito abaixo. E continuam muitas pessoas, como eu estou trabalhando normalmente, mas 80% em casa. Saio só para assuntos específicos. E tenho, curiosamente, né, meu papel hoje é muito administrativo no meu negócio, eu consigo resolver quase tudo que eu preciso sem sair de casa, né? Como muitos têm dito, né, o home office às vezes dá mais trabalho do que se tivesse no teu escritório, né? Não tenho a menor dúvida, presidente. Não tenho a menor dúvida. Olha os meus olhos. Me diga uma coisa, de linhas gerais, a sua avaliação para esse momento, ela se encaixava dentro da sua planejamento? Você hoje
Você está estimando numericamente uma retomada de até quanto tempo a normalidade? Como é que vocês estão enxergando isso, não só como sua visão direta, mas setorial aí, de uma maneira geral do setor em Santa Catarina? No meu caso, as coisas estão transcorrendo mais aproximadamente como eu pensava, embora eu tenha me enganado muito isoladamente. Mas no global, eu consegui completar o mês de abril com recuperação de 30% das vendas, já tendo, então, operado Em todo o parcialmente várias mix. lojas. Ainda hoje não estou com todos os pontos de venda abertos, alguns são inviáveis, eu só abri os pontos que pareceram viáveis. E tem alguns pontos, por exemplo, eu tenho loja dentro de rodoviária. A rodoviária está fechada, né? E alguns supermercados ou lojas que não têm característica nenhuma de fluxo. Então, eu estou com 20% dos meus pontos de venda fechados, quase todos por opção nossa. Quase todos os pontos de venda estão com horário reduzido. Todos os shoppings aqui estão operando apenas das 11 às 8, 6 dias por semana. Fechados aos domingos e com um turno só de trabalho, certo? Entendi. Estou operando com 25% da minha equipe. Eu coloquei 60% em suspensão de contrato de trabalho, já valendo para o mês de abril e renovado agora para o mês de maio. E dos outros 40%, tem alguns férias e outros, e alguns 30% trabalhando efetivamente. O que são intervenções bastante incisivas, né, Célio? Do ponto, sim, isso é difícil de decidir e planejar, mas nós da Brasel, bem informados, né? Só para ter ideia, eu exerci o meu direito de suspensão de contrato de trabalho no primeiro dia que ele saiu. O MP foi publicado do dia 1º para 2 de madrugada, no outro dia eu já fiz a planilha, já encaminhei, já decidi, né? Também dizer que a minha expectativa para maio, no meu negócio, é meta de passar de 50% da recuperação de vendas. O que significa que eu estou bem comparativamente, mas ninguém com 50% das vendas está saudável, né? O alívio é ter dado suspensão para 60% dos funcionários, né? E o adiamento de impostos ajuda. E isso Também, levando em consideração essa capacidade que você tem de estabelecer o mix, né, Célio? Que é uma possibilidade, que eu falei isso muito quando saiu o MP, que é um grande lego, né? Então, quem tem a possibilidade de trabalhar com essas peças tem melhores ajustes. Agora, setorialmente falando, você consegue ter um número disso, até para a gente voltar. O comércio em geral, eu estou estimando que ele está com recuperação de 20% a 30%. O comércio em geral. Os restaurantes, tem alguns casos, né? Tudo que é consumo com experiência e noturno e alta gastronomia, esses aí é melhor ficar quieto, né? Vocês têm acompanhado as lives dos chefs? Os chefs dos grandes restaurantes estão prevendo 2, 3 meses fechados ainda, né? Alguns se adaptaram para fazer consumo popular, ou delivery, ou eventos, né? Tem muita gente preparando eventos. Também vejo que Comida Aquilo sofre muito. As duas principais redes de Comida Aquilo de Florianópolis fizeram experiências, tem várias unidades, fizeram experiências de abrir um restaurante, não foi viável, fecharam de novo, não estão abertos, estão operando delivery, eventos, encomendas e improvisando, né? E só um parênteses, porque esse é uma coisa bastante importante para o mercado e onde tem muita agonia. Esses protocolos sanitários no buffet foram impostos alguma restrição ao modelo do buffet ou eles simplesmente reabriram? Aqui foi permitido o buffet funcionar, com regras viáveis. A principal reclamação dos restaurantes catarinenses é sobre a regra de afastamento em mesa. Porque aquele 1,5 metro de que distância entre pessoas é de difícil cumprimento. 1,5 de distância entre mesas, não. Mas entre pessoas, sim. Né? Em geral, então 1,5 entre mesas reduz a capacidade do restaurante para 1/3. Agora, 1,5 entre pessoas reduz para 10% a 15% só a capacidade. Então, inviabiliza. A conta toda, que só vale a pena abrir se o faturamento pagar pelo menos parte da conta. Tem que gerar caixa e não gerar lucro, mas tem que gerar caixa. Essa é uma pergunta fundamental, Célio. Dentro dessa perspectiva de retomada, qual é o horizonte da decisão do gestor entre abrir, não abrir, ficar, não ficar? Como é que esse elemento tem trazido para você aí? Bom, cada situação é uma, né? Claro, são muitas variáveis. Generalização, nós vamos entender o seguinte.
a pessoa tem que ter algum indício ou alguma experiência para ver quantos por cento do faturamento retorna numa curva de crescimento bem gradual. Destaco agora que desde que eu abri até agora, eu sabia que o movimento ia melhorando aos pouquinhos. É de se esperar, a menos que haja uma recaída no processo, né? Mas essa recuperação é bem lentinha. É 5% ao dia, 2%, 3%, um dia dá 10%, outro dia já não dá. Então, essa curvinha de recuperação é bem lentinha, não é uma curva rápida. Por isso, a pessoa tem que ter alguma forma de avaliar o seu perfil de cliente, se ele vai retornar ou não, se ele está adaptado a esse cliente, né? Essa adaptação, um fator importante, desculpe eu perder a sequência, vejo que restaurantes que sempre tiveram muita preocupação com qualidade e higiene, que tem marca associada à qualidade e higiene, ele se recupera mais rápido. Vejo que, então, quem é conhecido tem mais facilidade de vender delivery, encomenda, porque o cliente confia. Ele vai A força da marca. Conhece, né? Quando eu digo marca, não é só conhecimento, é credibilidade, né? Sim. Vejo que isso me atribuiu muito, porque eu sempre fui muito cuidadoso aqui, e os clientes reconhecem isso, sabem que lá é um lugar que cuida, né? Ok. Então, essa retomada, a partir do momento que tu abre, é bem lentinha, bem devagar. E agora, a pessoa, então, a decisão tem que ser a partir de uma experiência, ou de conversas com um colega, ou informações que possam obter, né? Não vale a pena abrir a qualquer custo, né? De fato, generalizando, né? Se for para faturar menos de 30% logo e menos de 50% em um mês, provavelmente não vale a pena abrir. É claro que depende do custo de aluguel, se o proprietário concordou em reduzir substancialmente quanto foi, quanto que consegue operar de redução de pessoal, mediante redução de quadro por suspensão, redução de jornada ou mesmo demissão. Então, eu acabei de dizer que eu estou operando com o terço dos funcionários, postergando os impostos, consegui 50% em quase todos os meus aluguéis, o que significa que o meu ponto de equilíbrio, né, caiu substancialmente. Então, eu tenho resultado econômico operando lojas com um faturamento de 40% a 50%, depende da loja, certo? Aquelas que estão abaixo de 40%, provavelmente eu não vou querer abrir ainda, né? Vou esperar mais tempo. Mas cada um é uma conta, né? E é óbvio que eu fiz o esforço máximo e eu praticamente não demiti ninguém. Eu só dispensei pessoas que dispensaria em condições normais. Não fiz nenhum processo de redução de quadro, mas botei todo mundo que eu pude em suspensão. Estou fazendo o maior esforço para operar com o menor quadro possível, pago, né? Suspensão vai dar direito a 2 meses, né? Estamos batalhando para que isso se renove. A Abrazel está batalhando para que essa suspensão seja uma permissão estendida, né? Também acessei financiamento de folha de pagamento com aqueles recursos do BNDES, Bradesco, Itaú e Santander, com aquele jurinho melhor de 375, né? Também tive acesso a isso. Então, eu estou conseguindo equacionar meu modelo, eu estou sustentável, obviamente que não estou ganhando dinheiro, mas do jeito que está, eu sobrevivo bastante tempo. Mas não é para qualquer um sobreviver e não é para qualquer um reabrir. Realmente tem que fazer conta, não adianta entrar no escuro. Outro fato importante, vejo gente que já reabriu baixando o preço quando o cliente nem pediu. Então, tome muito cuidado com a questão de oferta e redução e desconto. Meça quanto que isso é importante para o seu perfil de cliente e para a ocasião em que você está, porque seu custo não diminuiu, ele aumentou. Essa questão porque é muito mais o conceito do que o preço, né? Como você mesmo colocou, a resposta dos lugares mais seguros e que já tem essa confiabilidade e essa credibilidade, automaticamente acontece maior. Agora, só para aproveitar, a gente está chegando perto do fim, Célio, já deixar de antemão para você um convite para a gente fazer um webinar com mais tempo e mais possibilidade através do Zoom, para dialogar com mais calma, porque é fundamental compartilhar com você essa experiência, que para a gente é o efeito Orloff, né? Então a gente já está sinalizando isso. Então, de linhas gerais, você tem um alinhamento de percepção do que os restaurantes de buffet a quilo e a peso estão sofrendo mais com isso, né? Já uma expectativa, alguns, inclusive, não reabrindo. E os restaurantes de experiência também muito, provavelmente não vão abrir tão cedo. Bares inviáveis, porque a convivência não está permitida, apenas o consumo, né?
E aí você leva para restaurantes à la carte. A gente tem pelo menos uma análise sempre grande de dois grandes vetores, um de lazer e entretenimento e o outro ligado a esses negócios que é o consumo do dia a dia. O lazer e entretenimento está totalmente prejudicado. Né? Esses negócios estão diretamente proporcionais a seus fluxos de circulação e também de rapidez no serviço, pelo que você está trazendo, é assim? E também de ambiente, arejamento, espaço externo, condições físicas adequadas. A pessoa tem que sentir, ela não é consciente, é inconsciente ter uma sensação de ambiente arejado, limpo, iluminado, claro, higiene. A pessoa ela vai reagir a esse sentimento, né? Me diz uma coisa, Celi, do ponto de vista da retomada efetiva, aí no olhar operacional, que a gente sabe que reabrir um restaurante não é a mesma coisa que abrir uma loja de sapatos, nada contra a loja de sapato, mas são apenas operações distintas. Todos nós estamos vivendo essa dificuldade agora de negativação, de dificuldades com fornecedores, de recompor isso. Como é que foi essa travessia para a abertura da loja? Estás falando de outros segmentos? Ou... Não, eu digo no nosso segmento, Bom, como é que foi essa transição entre estar parado e reabrir? Então, logo que iniciou o bloqueio, a correria de muitos era o que fazer com estoques perecíveis, né? Então, muitos ativaram deliveries e outras promoções e doações para perder o mínimo possível e não jogar fora. Por exemplo, no meu caso, eu consegui reacomodar, eu praticamente não tive perda de insumos, certo? Teve gente que doou e teve gente que fez promoções malucas, deliveries a preço de custo, só para desovar estoque. Tudo isso é válido naquele momento, mas aquilo dura um pouco, porque logo em seguida a pessoa tem que repor estoques, né? E essa reposição já tem problema. Se ela não conseguiu pagar os fornecedores, ela tem dificuldade de acesso. Isso foi generalizado, inclusive nos sistemas de franquia, provavelmente uns 30% de inadimplência, mediante recompra, pagamento à vista apenas. Então, o problema é sério para todo mundo. Embora se diga que os pequenos precisam de mais ajuda, na verdade, todos estão passando pelo problema e cada um na sua escala, né? Claro. A retomada começa, então, pelo desafio de equipe, insumos e tentativa de renegociação de contratos fixos, né? E fornecedores, né? Para avaliar a retomada. Então, de cara, as primeiras 3 coisas foi decidir qual parte da equipe manter, de que forma manter, ou de que forma suspender ou reduzir, ou demitir. Essa foi a primeira decisão. A segunda é quais fornecedores e parceiros priorizaram o pagamento. Os pequenos, os empregados que precisam de ti, foram priorizados, devem ser. Fornecedores maiores, ou suspender a prestação de serviços ou pedir redução. Eu tive boas respostas na grande maioria dos casos. Aluguéis. No começo, eles ficaram um pouco retraídos e logo entenderam que a briga era todo mundo no mesmo barco. E aí, hoje, a relação justa e que está prevalecendo é pagar proporcional ao tempo aberto, né? Se ficou fechado, o aluguel não conta sobre aqueles dias. Então, os descontos no meio referentes aos aluguéis que estamos pagando agora do mês de abril, tem descontos de 50%, 70%, até 90% de desconto no aluguel por ter permanecido fechado. Mais difícil será adiante quando eu estarei com permissão ou aberto, vendendo pouco. E aí é mais difícil do parceiro do outro lado aceitar isso, né? Recomposição de estoques também. Talvez tenhamos que reavaliar parceiros e fornecedores, mas eles também estão com a mesma dificuldade, eles também têm que fazer fluxo de caixa, também têm que repor estoque. Então é um momento de muita empatia, de compreensão mútua, de solidariedade e de franqueza. De pouca conversa à toa, muita conversa séria, muita sobriedade no trato com os clientes, com os parceiros e com a comunidade em geral. Percebo que nós estamos sendo fortemente observados e julgados pelo que fazemos. Por conduta, né, Célio? Passam na frente dos meus estabelecimentos e olham para nós perguntando, quero ver se eu acho um erro, quero ver se eles estão cobrando a regra. Se de fora vê um cliente sem máscara lá dentro, já faz cara feia. Outro dia, logo no começo, a imprensa botou uma câmera do outro lado da rua filmando uma loja minha, tentando achar uma cena. Ele não achou, mas botou na televisão, sem identificar, clientes sem máscara, mas estavam consumindo. É claro que eles não mostraram o consumo, mostraram só clientes sem máscara. Vejam que estamos sob forte escrutínio. Tenham muito cuidado como você é percebido. Tenha muita sensibilidade e empatia.
se coloque no lugar do cliente, se coloque no lugar daquele que te julga, seja compreensivo, se coloque no lugar do fornecedor, do parceiro, do empregado. Não quer dizer com isso, né, que tu tenha a solução, mas pelo menos não seja o desabafo. Claro, todos nós temos que desabafar, mas o lugar para desabafar é com a Brasel, né? O presidente e executivo da Brasel tem que ouvir bastante. Eu também ouço. É verdade. O pessoal me liga, fica 20 minutos falando, e eu fico ali, pô, que eu posso... É o meu papel nessa hora. Mas É uma das maiores missões, é verdade. A gente tem que ter muita sensibilidade e compreensão e evitar de sobrecarregá-los, né? Passar essa sensação, claro, de que estamos prontos para lidar com isso, né? Isso contribui. Nem sempre somos capazes e nem todos estamos bem para ajudar aos outros, né? Mas dentro do possível, esse é a forma da gente, né? Sobriedade, responsabilidade. E deixo aqui na linha do arremate a frase do governador de Santa Catarina, que eu gostei muito, que é: quando liberou a atividade comercial, falou: estamos iniciando um novo ciclo de convivência responsável com o vírus. Ótimo, maravilha. Nós estamos caminhando para o final aqui pelo tempo que o Instagram nos permite, não porque a gente desejaria, mas desde antemão já lhe agradecer por demais. São informações valiosíssimas, muito e mais valiosa do que tudo isso é a nossa amizade, a nossa relação. E eu tenho muito prazer, muito orgulho disso. Servimos juntos, né, no Conselhos e nessa construção. Eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho cada vez mais a admiração ao nosso presidente Paulo Somuti, o quanto essas coisas estão caminhando bem. Já deixar para você aqui o convite para a gente fazer um webinar com mais tempo, para dedicar um pouco mais desse processo. A gente vai discutir agora muito essas questões de protocolos, de encaminhamentos, e principalmente dessa experiência que você está vivendo em relação à resposta do mercado, sabe? Todos estão muito procurando essa resposta, e você nos pontuou com informações muito importantes. Queria lhe agradecer muito, Célio, pela participação. Está com a sua disposição para suas considerações finais, e fica o nosso convite para a gente daqui a pouco estar junto de novo no webinar discutindo mais profundamente. Convite aceito. Agradeço pela oportunidade. Tenho maior satisfação de estar compartilhando experiência e ideias. E confirmo, quero enfatizar, participo ativamente de 7 entidades empresariais, além da Abrazel, mais 6. Não tem nenhuma que tenha a percepção, sensibilidade, reação rápida e atuação como a Abrazel teve nesse período. E não é só da nacional, nos estados. Eu tenho visto nos estados os presidentes se doando, deixando o seu negócio pessoal em segundo plano. Eu mesmo assim, provavelmente vocês aí, fazendo um esforço danado. Nem todos nos compreendem, mas também não estamos aqui para receber aplauso.